7 horas 30 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até 9, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais e internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está nas praças que compõem a rede Band News FM, Tampa, Orlando. Inaugurei a Band News FM em Tampa. Né? Os ouvintes de Tampa reclamaram, meu amigo. Se reclamar, a gente bota na rede, não tem problema. Bom dia, Tampa, bom dia, Orlando. Os brazucas dando grande audiência à Brasil Radio, a nossa Band News FM nos Estados Unidos, na Flórida, audiência impressionante. Escrevem muito pra cá. Aliás, do mundo inteiro. Outro dia a gente fez aqui uma brincadeira com os nossos ouvintes. Se você estiver nos ouvindo fora do Brasil, mande mensagem pra cá. Rapaz, mas choveu mensagem. O Felipe Bueno, bom dia pra você, bom dia pro Barão também. Tchau. Eu gostei muito de uma mensagem que nos mandaram ouvintes nossos em Londres que trabalham consertando relógios em Londres, você viu? Eram 4, né? Estamos aqui 4, consertando relógios em Londres. Ouvindo a Band News FM. E ouvindo a Band News FM. Eu vou te dizer, consertar relógio na Inglaterra deve ser um trabalho de alta relevância, porque o horário lá funciona mesmo. Um abraço também para os nossos ouvintes espalhados pelo mundo. Bom dia para Fortaleza, para Manaus, nossa caçulinha, João Pessoa, bom dia, Salvador, Belo Horizonte, Brasília, Vitória, Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo, Porto Alegre. Matei a pau, hein? Matou. Embaralhei e deu certo. Ah, que maravilha. Minha gente, olha, só repetindo aqui, o nosso WhatsApp é o 999-592-100. 999-592-100, prefixo 11 em São Paulo, mande sua mensagem para cá. Alguns assuntos aqui rapidamente para a gente tratar do dia. Tem uma salada de assuntos, já que nenhum deles se impõe, predomina sobre os demais. Ontem, o depoimento do Cunha na Lava Jato, mais um depoimento de Cunha, voltou a Brasília como preso, né? O homem que mandou no Congresso Nacional até pouco tempo atrás. Para quem tem dúvida de que coisas estão mudando no Brasil, a prisão do Cunha e a sua permanência na cadeia é demonstração de que essa avaliação está errada. Para quem duvida de que as coisas estão mudando, mudaram pouco ainda tem muita gente na linha de tiro que não se entendeu com a justiça. O Supremo Tribunal Federal continua com uma gigantesca pilha de processos pendentes de julgamento de figuras com foro privilegiado. No Superior Tribunal de Justiça também vários processos caducaram já, relativos a governadores e tudo mais. A justiça no andar de cima continua funcionando com a lentidão que favorece a impunidade, favorece o arquivamento, a prescrição de crimes e tudo mais, mas mesmo assim o que já aconteceu até aqui indica que para trás é pouco provável que a gente ande. É bem verdade que muitos têm preocupações consistentes quanto ao futuro das investigações contra a corrupção, quanto à possibilidade de mudança no cenário da corrupção no Brasil, mas eu acho que o país já fixou um patamar aí em que a coisa vai avançar. Esperamos todos. Deixa eu mandar um bom dia também tardio para o nosso Luiz Megali e para toda a turma do Café com Jornal na TV Bandeirantes, para o nosso Rafael Colombo no Band News TV. Sintonize agora a TV Bandeirantes e o Band News e vocês terão imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM. Mas o Cunha ontem deu lá o seu depoimento e o fato é que a delação premiada do Cunha, o único caminho para ele se livrar das penas pesadas a que já está condenado e de outras que vêm por aí, essa delação não parece que vai prosperar. Cunha tem jogado todas as fichas no pano verde, no número em que sustenta a sua total e plena inocência, a despeito da enorme quantidade de elementos probatórios que pesam contra ele, contas internacionais, trustee, lembra aquela história de dizer a conta não é minha, de um trustee. Aí o cara disse, mas se o senhor comer num restaurante, quem paga a conta é o senhor ou o trustee? Porque ele andava pagando contas no exterior com esse dinheiro e tal. Enfim, apesar de todas as evidências de que Cunha foi um dos caras que mais operou a corrupção pesada no Brasil nos últimos anos, ele tem mantido firme a sua disposição, sua intenção de não celebrar um acordo de delação premiada, porque este teria que partir do pressuposto, da premissa do reconhecimento de culpa, como todo acordo de
delação premiada, o delator tem que reconhecer primeiro os seus próprios crimes e depois atenuar as penas possíveis, oferecendo informações aos investigadores que levem a outros criminosos, especialmente os de maior patente. Cunha não está fazendo isso e, para não dizer que não tenho aqui alguma pulga atrás da orelha, ele está investindo muito em fortalecer ou sinalizar para o Palácio do Planalto, para o núcleo duro do PMDB ainda no poder, que ele é confiável. Que tipo de ganho ele pode obter? Recusando-se a um acordo de delação premiada, negando-se a entregar informações e jogando todas as fichas numa ação em que ataca os delatores desse mesmo núcleo, ou seja, quem ele tem atacado? O Funaro e o Joesley Batista, dois criminosos confessos. Quais foram as principais delações desses dois criminosos confessos? Quais foram os principais alvos? Temer e o seu núcleo duro, e a cúpula do PMDB. E é a esta cúpula que o Cunha está sinalizando ser uma figura confiável, um parceiro de fé, irmão camarada, quando joga com o risco de tomar condenações pesadas, maiores ainda dos que já tomou, em contrapartida à ausência de uma delação premiada. O que ele acha que pode auferir com esse tipo de resultado? Talvez valendo-se do bom colchão de proteção que algumas figuras de grande escalão na política brasileira, especialmente do núcleo ainda no poder, conseguem ali nos tribunais superiores. Nem todas as decisões nos tribunais superiores, até pelo contrário, têm sido desfavoráveis a figuras desse núcleo. Talvez Cunha esteja apostando no julgamento, nessa instância, dizendo, olha, eu sou de vocês, eu sou do grupo, eu não entreguei ninguém, eu estou firme aqui, pagando meu preço na prisão e tal, sustentando a minha inocência e tal, me protejam aí nos tribunais superiores. E o jogo de forças que tem, de fato, influído em decisões no próprio Supremo, não tem se revelado tão ineficiente assim em poupar algumas cabeças coroadas do grupo político que está no poder. Pode ser essa a alternativa. Estou aqui especulando, já que ninguém consegue entender direito em que direção o Cunha acha que está indo. Numa direção de sair da cadeia rapidamente, não é. A expectativa de procuradores da Lava Jato com quem eu conversei ontem, de um procurador, na verdade, com quem eu conversei ontem, é de que a situação dele é extremamente difícil do ponto de vista de réu já condenado e com outros processos em andamento. Vamos ver aí o que vai acontecer. Outra figura notória da bandalheira nacional começou a ser julgado ontem, José Maria Marim, que está em prisão domiciliar em Nova York há 2 anos, começou ontem a ser julgado pela Justiça nos Estados Unidos sobre a acusação de ter movimentado recursos ilícitos no sistema bancário americano. Não tivesse ele movimentado dinheiro em bancos nos Estados Unidos, assim como outros países também agem da mesma forma quando o dinheiro passa por seu sistema financeiro, ele estaria respondendo a crimes apenas aqui no Brasil. E o fato de estar respondendo por esse crime nos Estados Unidos pode colocá-lo diante de uma condenação de 20 anos de cadeia. Porque para diminuir a expectativa dessa condenação pela justiça americana, pelas leis americanas, o réu tem que aceitar o crime, tem que reconhecer que cometeu um determinado crime. Quando você chega na justiça, nas audiências com o juiz, nos Estados Unidos, e diz, eu de fato cometi esse crime, mas queria fazer esta e esta ponderação atenuante, o fato de você ter reconhecido o crime na largada do processo já te dá uma perspectiva de penas menores. Como não foi essa a atitude de José Maria Marim e de seus advogados, eles também embarcaram no modelo Cunha de lidar com o procedimento, com o processo judicial, a expectativa é de que ele possa, se não for absolvido, pegar uma pena de 20 anos de cadeia lá. Então, a conversa lá é outra, o buraco lá é mais embaixo. Agora, o curioso é que enquanto ele estava saindo da corte ou chegando à corte, houve uma manifestação lá de brasileiros segurando cartazes, pedindo que a justiça americana ajude o Brasil a prender os corruptos no futebol brasileiro. Tinha lá alguns manifestantes segurando uma faixa em inglês, dizendo, Estados Unidos, ajudem o Brasil a prender, ou ajudem a prender os corruptos do futebol, etc. E o cara gritava, o manifestante gritava, Marim, Ricardo Teixeira, Del Nero,
E aí me ocorreu o seguinte, sobre Del Nero, o Lauro Jardim, jornalista do Globo, colunista do Globo, publicou uma nota no último domingo, para vocês verem como é que, a despeito de todos os escândalos, as figuras do poder da corrupção continuam intocadas em muitas áreas. O Zé Maria Del Nero, Zé Maria Del Nero o nome dele? Não, Marco Polo Del Nero, aliás é Marco Polo, virou Zé Maria porque ele não pode mais viajar. Marco Polo tem que viajar, ele não viaja, né? Então o Marco Polo Del Nero, que não pode botar os pés fora do Brasil, porque senão vai ser preso pela Interpol. Ele tinha que estar como, né? A caminho do ostracismo, a caminho de um recolhimento, de um mosteiro, né? Se chicotear um pouco para purgar os crimes que cometeu e tal. Pois bem, esta figura que não pode deixar o território brasileiro a despeito de presidir uma entidade com grande atuação fora do Brasil, que é a CBF, ele não pode acompanhar a seleção, ele não poderá ir à Copa da Rússia. Esta figura, diz Lauro Jardim, vai ser reeleita para a presidência da CBF por mais 4 anos, numa eleição que vai acontecer em abril do ano que vem, e onde já está acertado que ele não terá sequer um opositor. Não haverá candidato de oposição a Marco Polo Del Nero na CBF na eleição de abril, dando mais 4 anos de mandato a esta figura com este prontuário criminal. E aí, os presidentes das federações estaduais que vão consagrá-lo para mais um mandato de 4 anos, me desculpem essa afirmação, mas isso é formação de quadrilha, pô. Como é que pode? Os caras de... Porque vamos supor que Marco Polo Del Nero fosse a Madre Teresa de Calcutá e estivesse sendo vítima de uma série de calúnias. Poxa, ô Marco Polo, vamos fazer o seguinte, enquanto não esclarecer essas calúnias, você fica aqui numa geladeira, não ocupa nenhum cargo de comando, e assim que você for inocentado, já que você disse que é inocente, a gente faz uma estátua para você na porta da CBF e te elege presidente vitalício. Mas não, nós vamos te reeleger presidente da CBF a despeito de todos os crimes dos que você é denunciado, a despeito das condenações já, dos pedidos de prisão que você já tem fora do Brasil. Você não pode sair do Brasil, Marco Polo Del Nero. Então, não, vão peitar esse tipo de escândalo, dando a ele mais 4 anos de mandato, mas atenção com o seguinte detalhe, sem candidato de oposição. Sem candidato de oposição. Olha o que é o comando do esporte brasileiro, especialmente na área do futebol. Tivemos escândalos gigantescos aí na área do Comitê Olímpico Brasileiro, com a prisão de Nussmann outro dia. Já tivemos escândalos envolvendo presidentes de federações de esporte olímpico e tal. A própria CBF, que é a maior entidade do esporte brasileiro, está sendo comandada por um criminoso, segundo o entendimento da Polícia Internacional. A Interpol, se ele botar o pé fora do Brasil, prende o Del Nero e vai ser reeleito. Vejam como é que as coisas, a despeito dos escândalos, a despeito dos crimes, a despeito da visibilidade desses crimes, das evidências desses crimes, nem sempre produzem efeitos consistentes aqui no Brasil. Aliás, muitas vezes não produzem nada, consequência alguma. O cara vai continuar no poder firme e forte a partir de abril por mais 4 anos. E para não deixar de fora, começou ontem a Conferência Mundial do Clima em Bonn, na Alemanha. Conferência do Clima da ONU começou com os países de todo o mundo discutindo como fazer avançar as metas de redução do aquecimento do planeta, com a ausência dos Estados Unidos, já que Donald Trump decidiu abandonar o Acordo do Clima celebrado em Paris. Esse acordo tem como propósito uma série de metas de redução dos gases que provocam o aquecimento global, desmatamento e tudo mais. Os países, o planeta está discutindo como dar andamento a isso sem a participação efetiva do maior poluidor do planeta, que são os Estados Unidos. O Donald Trump revogou os protocolos assinados por Barack Obama para que os Estados Unidos também participassem desse esforço global, e agora a discussão na Conferência do Clima da ONU começou na Alemanha, é como reajustar os horizontes diante da ausência deste poluidor gigantesco. Mas o Brasil, segundo a nossa Sônia Blota, correspondente da Band, do Jornal da Band na Europa ontem, também
está na berlinda, junto com os Estados Unidos pela saída dos americanos, também está na berlinda na conferência, porque o país aumentou em 9% a emissão de gases poluentes em 2016 e intensificou o desmatamento na Amazônia. O Brasil fixou uma meta já há algum tempo de zerar o desmatamento no Brasil até 2030, 2020, uma meta ambiciosíssima, só que não está conseguindo avançar nessa meta de maneira consistente. O desmatamento diminuiu 16% entre agosto de 2016 e julho deste ano, mas mesmo com uma redução de 16%, foram destruídos 6.600 quilômetros quadrados de florestas no Brasil, o que corresponde, segundo o site Terra, a 47 vezes o tamanho da cidade de Bonn, onde está acontecendo a Conferência do Clima. Agora, mesmo que a redução do desmatamento tenha acontecido, e aconteceu, e o desmatamento que ainda acontece seja gigantesco, porém com um número global, um número total declinante, o que assustou os participantes da conferência foi essa emissão, esse crescimento de 9% na emissão de gases poluentes pelo Brasil ao longo do ano de 2016. Isto com o país em recessão econômica, o que deveria reduzir a atividade econômica, industrial e, portanto, a emissão de gases poluentes. O ministro do Meio Ambiente, o ministro Sarney Filho, mais uma das suas declarações inúteis, disse que, a despeito desses números, as metas do Brasil na área do meio ambiente são as mais ambiciosas do mundo. De fato, são metas ambiciosas, zerar o desmatamento até 2020. Ilegal. Desmatamento ilegal, claro. Até 2020, veja, nós estamos em 2018 praticamente. Estamos com ainda um desmatamento que corresponde a 42 vezes a cidade, 47 vezes a cidade de Bonn. Ainda desmatamos 6.600 quilômetros quadrados por ano, segundo o último relatório, e estamos dizendo que em 2020 não desmataremos mais nada. O Sarney Filho disse que a nossa meta é ambiciosa, esqueceu de dizer que uma coisa é a meta, outra coisa é a realidade. Ficam aí os números. Vamos lá.